que é sobre o ecossistema de Web3 em Portugal. Como abrir empresa lá, como trabalhar lá. Bem-vindos a mais um episódio do Cons do Cripto. Você já sabe, aqui a gente fala tudo voltado para blockchain, criptoeconomia, Web3. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho ouvido muita gente perguntando, que é sobre o ecossistema de Web3 em Portugal. Como abrir empresa lá, como trabalhar lá. E a gente trouxe um cara muito legal para conversar com a gente, que é o Francisco Ribeiro. O Francisco Ribeiro tem uma empresa de realocação de empresas de Web3 e de profissionais de Web3 que querem trabalhar no ecossistema de Portugal. Ele é o co-founder da Based in Lisbon, que é quem a gente vai conversar hoje. Então, vamos direto para as perguntas, porque eu tenho certeza que quem está aqui ouvindo já está curioso para saber. Mas eu vou dar só um pouquinho de contexto de por que você está aqui, né? Então, eu fui no final do ano passado para Portugal, para o Crypto Month. E isso já tem a ver com a nossa conversa, porque tem muito evento infinito de cripto em Portugal. E em novembro do ano passado teve um mês inteiro dedicado. Teve evento da Solana Breakpoint, teve evento do OneInt, teve evento da Polygon. Foram muitos eventos e eles foram no mesmo mês do Web Summit. E aí eu fui para um evento de networking, community building, e eu cheguei lá e conheci o Fabrício, o Francisco, que é o fundador desse encontro e também dessa empresa. E eu falei, tem que trazer ele para conversar com a gente aqui, para ajudar os brasileiros que estão querendo ir lá trabalhar ou levar a empresa para o ecossistema de Portugal. Ô Francisco, eu passei um pouco mais de 20 dias aí em Lisboa quando eu fui, e deu para ver assim que o cenário, o ecossistema é muito interessante em Portugal, né? Mas eu queria que você contasse um pouco para a gente e para a galera que está assistindo aqui dessa relação do país com as empresas de Web3, com os profissionais, as pessoas, a relação das pessoas com expatriados no país. Passa um panorama para a gente, para quem está interessado em conhecer mais aí. É um prazer estar aqui. Obrigado, Estevão, pelo convite. Fico muito feliz por terem interesse no ecossistema em Portugal. Realmente, como estavas a falar, o Crypto Month é incrível. Começou há cerca de uns anos por causa da Web Summit. Foi o primeiro evento tech na cidade. E nestes últimos 2 anos vimos a comunidade de Web3 crescer muito no país, e claro que se alocaram ao maior evento anual, que é a Web Summit, e realmente durante esses 30 dias a Web Summit, digamos que é o evento fulcral desse mês, mas depois muitos mais, como cá estiveste, temos o Protocol Labs, temos a Solana Breakpoint e muitos outros, e eu que sou co-founder da Based in Lisbon, que temos, claro, os nossos serviços de assistência à comunidade, organizamos os nossos eventos e fazemos parte da comunidade, que é muito interessante. Portanto, nós recebemos nesse mês em específico milhares de pessoas à volta do mundo para virem assistir a esses eventos, mas começa a ser não só Crypto Month, mas por todo o ano, não é? Porque agora não é só durante esse mês, mas a comunidade tem crescido tanto que começa a ser durante todo o ano esses eventos do Web3. Tem sido muito interessante. Mas e como que você, como português, e você vê as outras pessoas se sentem com relação a brasileiros indo para Portugal, ou até não só brasileiros, porque quando eu te veio eu conversei com gente da Ucrânia, de outros países, mas como o nosso público aqui é brasileiro, como é que as pessoas tratam as empresas e os profissionais do Brasil que estão indo para aí? Eu acho que nós temos uma relação muito próxima, portanto, com os brasileiros. Portanto, eu acho que é mais facilitada do que qualquer outra nacionalidade, porque eu desde pequeno na escola, não é? Tive brasileiros amigos, não é? Joguei basquete com brasileiros, portanto é um bocado parte de nós. Eu acho que é a nacionalidade mais fácil de integração em Portugal. E portanto nós temos dentro da nossa comunidade vários brasileiros, várias empresas, e temos sempre uma ligação ao Brasil. Até posso dar um exemplo, da nossa comunidade, que se chama Guilherme,
Ele tem uma empresa que também está a desenvolver e que opera no Brasil, e ele está cá em Portugal, portanto ele faz a ligação entre esses dois mundos, e é muito interessante ver os brasileiros a desenvolver a nível internacional, não é? Portanto, eles tanto a viver em Portugal como no Brasil, é o trabalho remoto, digamos assim, portanto há vários brasileiros que estão entre os dois países e que são uma grande mais-valia para a comunidade. Legal. E quando você olha para essas pessoas, para esses brasileiros aí, tem um perfil, algo em comum entre eles que você notou dos brasileiros, das empresas e dos profissionais que estão aí? Sim, o que eu posso dizer é que os brasileiros em específico da nossa comunidade são muito interessantes. Ou são developers, programadores, ou são fundadores de empresas, ou muitas vezes investidores. Portanto, o que eu vejo dentro dos brasileiros da nossa comunidade é que um pouco não conseguem ficar parados, estão sempre a criar e são uma grande mais-valia, o que é por si só engraçado de ver, porque eu acho que também é um pouco a comunidade em si, não é? Nós que estamos dentro desta tech inovadora, estamos sempre à procura das oportunidades e acabamos por nunca ficar parados, mas é exatamente isso que nós vemos dos brasileiros que têm vindo para Portugal. Ô Francisco, e com relação aos eventos, você e o Estevão listaram vários eventos, eu não tive ainda a felicidade de poder participar de alguns eventos em Portugal, mas você sente que está tendo mais eventos projetados para 2023 do que ocorreram no passado? Você sente que a tendência é de aumento na quantidade de eventos? Ou, de repente, até pelo momento do mercado, pode estar um pouco mais parado? Deveria estar supostamente mais parado, mas aconteceu exatamente o contrário. Portanto, comparativamente com este janeiro, fevereiro e março do ano passado, nós notámos uma bull run em termos de comunidade. Portanto, mesmo após o Estevão que esteve cá sair, portanto, sair do país, sendo cá há 20 dias, em janeiro ainda tivemos mais eventos. Portanto, o que estava a acontecer durante o mês acabou por se prolongar todos os dias. Por exemplo, nós neste momento temos mais de 2 ou 3 eventos do Web3 por dia. Portanto, são meetups, são talks, são eventos de networking, portanto, há variedíssimos tipos de eventos, mas o que está a acontecer é que há eventos todos os dias. Portanto, em vez de ser o Crypto Month, o que está a acontecer é o Crypto Year. Não sabemos porquê, ainda não percebemos bem porquê, mas é o que está a acontecer. Legal. Cara, e aí o que eu queria saber? Isso acho que já é até um pouco da resposta do que eu quero te perguntar, mas eu conversei realmente com muitas empresas e muitos fundadores de empresas de Web3 que estavam falando maravilhas de Portugal, empresas que estavam vindo de outros países e levando a sede da empresa para Portugal. Eu lembro que eles falaram algumas coisas até sobre legislação e tal. Mas por que você acha que, em específico, não só Portugal, mas em específico Lisboa, está atraindo tanta empresa de Web3? Você tem alguma explicação para isso? Sim, é claro que podemos dizer que o maior motivo para a relocação das pessoas é a legislação, não é? Porque Portugal, a nível geral, não é muito amigável em termos de impostos. Mas o governo entendeu que isto é uma grande oportunidade e, portanto, milagrosamente fizeram um enquadramento legal que é muito favorável para os investidores na área do Web3, o que é incrível. Em relação às empresas, depende especificamente qual é que são as operações, não é? Depende da estrutura e do que a empresa fará, mas certamente Portugal é sempre uma opção. E é isso que nós também fazemos. Nós damos apoio, damos a parte do consulting, não é? Consultadoria, em relação à escolha e à estrutura do que a empresa pretende, não é? Não, e eu lembro que assim, uma das coisas que eu vi muitas pessoas falando também, além da legislação, é que Portugal, além de ter uma qualidade de vida fantástica, né, que você é europeu, acho que talvez você não tenha, mas tem uma qualidade de vida muito boa, mas eu lembro que gente de outros países falava que o clima de Portugal era
para quem estava no resto da Europa, por exemplo, o clima era maravilhoso, né? Eu passei um tempo na Holanda, só chove, né? Em Portugal tá sempre sol, tem muito pouco inverno, né? Não, é verdade, é verdade. Portanto, mesmo no inverno que esteja um pouco mais fresco, não é nada comparado com, não é, com mesmo Madrid, que é aqui perto de nós, não é, em Espanha, como é muito central, tanto faz muito calor como muito frio. Portanto, nós aqui estamos na costa, é muito mais ameno, e digamos que as vistas, não é, os dias de sol, e eu acho que também as pessoas, nós recebemos muito bem os estrangeiros, e eu acho que nota-se essa diferença para outros países. Eu concordo com você, tá? Eu ouvi muita gente falando sobre preconceito e tal. Eu não senti absolutamente nada de preconceito quando eu tive aí. E claramente Portugal é o país com o menor custo da Europa dos que eu tive, né? Então, assim, realmente é um país. Para os portugueses, eles estão reclamando muito dos aumentos de preço, mas ainda é um país muito mais barato do que os outros países da União Europeia, né? Sim, mesmo com os custos a subir, ainda estão longe em relação aos custos, mesmo que de Espanha, que podemos dizer que pode ser o mais próximo, é sempre mais baixo. O problema é muito em Portugal é o ordenado base normal, não é? Aqui na área do Web3 não temos esse problema, porque trabalhando remotamente, trabalhando no mercado internacional, é completamente diferente, mas cá em Portugal podemos dizer que os ordenados, não é? A qualidade de vida é sempre boa, mas os ordenados não são por aí além do normal. Ô Francisco, então é interessante que você falou sobre os ordenados, mas só para traduzir aqui para o nosso público do Brasil, são os salários, né? A remuneração. Então essa questão da diferença da remuneração acho importante ressaltar, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte, não vou te pedir uma consultoria, não é isso não, mas nós temos muitos founders que estão criando empresas e projetos em blockchain, Web3, que estão no Brasil que gostariam de ir para Portugal. Quais são assim as preocupações ou os grandes passos que eles deveriam ter na cabeça do que é necessário para eu levar a minha empresa Web3 para Portugal? E aí, se você puder tocar também sobre os possíveis benefícios, você falou da legislação, por exemplo, mas que tipo de benefício real teria? É alguma coisa fiscal? Algum tipo de serviço prestado pelo governo? Como funciona? Sim, digamos que o maior benefício da relocação para Portugal poderá ser a nível individual. Portanto, nós temos, ou seja, em relação ao investimento em criptomoedas, a nível individual, só para dar um exemplo, portanto, nós investimos um certo valor, se apenas retirarmos o mesmo investimento após um ano, a taxação é 0%. Não é? Portanto, a maior parte, digamos assim, dos investidores e dos individuais que vêm para Portugal, muitas vezes vêm com esse objetivo de fazer um ano para poderem retirar o seu investimento. Em relação a empresas, é mais sensível, porque não é? Depois depende das operações, tipo de empresa, tipo de estrutura, pode ser muito complicado. Normalmente o que nós sugerimos, porque em Portugal a legislação é um pouco pesada em termos de burocrática, não é? de processos, o melhor seria criar uma nova empresa, não é? E portanto fazer, digamos que a transferência dos recursos de uma empresa para outra, ou dividir as operações entre duas empresas. Ou seja, o que for vantajoso ter na empresa cá em Portugal, e o que não for tão vantajoso manter na própria empresa que já tem, não é? Ou avaliar outras opções. Porque, portanto, uma empresa, não é? Mesmo que seja na área tecnológica ou pronto, dependendo da área também, engloba sempre muitos tipos de serviços, diferentes áreas, não é? Porque tem que ter os programadores, tem que ter os ordenados, tem os serviços, pronto. E portanto, parte dessa estratégia muitas vezes não é, digamos, uma resposta rápida, não é? Vamos mudar a empresa para Portugal, não é? De repente, muitas vezes não é essa a resposta, mas sim aos poucos e estudando as melhores opções ou qual é que é a melhor parte do negócio
para ser sediada em Portugal. Nós também sugerimos muitas vezes, porque nós fazemos aqui parte do ecossistema e conhecemos as maiores empresas a trabalhar aqui em Portugal na área de Web3, portanto, seja para desenvolver software, seja com autorização do Banco Central Português para efetuar as transações. Portanto, imagine que é uma empresa que pretende exercer os seus serviços, seja transações, seja de contas de clientes, de software. Portanto, nós, em vez da própria empresa se aplicar a licenças, que são muito difíceis, e por exemplo, posso dar um exemplo, a Binance está à espera há mais de um ano para ter a licença para operar em Portugal. O que nós recomendamos é ser parceiro de uma das empresas que já tenha essa licença, que beneficia ambas as partes, não é? Uma poupa muito tempo e dinheiro em advogados, e a outra, claro, também faz negócio e propaga-se, não é? Internacionalmente. Portanto, eu acho que estas são as principais ideias que podemos tirar. Uma das coisas que eu vejo, acho que a gente que está fora da União Europeia acaba vendo alguns outros benefícios, né? Eu vejo, por exemplo, que com a MiCA, né, que é o Markets in Crypto Assets, que está sendo aprovada na Europa, você tendo uma empresa que está regulamentada dentro da área de Shenzhen lá, você tem a possibilidade de atuar legalmente na Europa inteira, que é um mercado extremamente importante, né? Então essa é uma das coisas também que eu penso quando eu inclusive a empresa que eu sou business advisor, eu aconselhei eles a abrirem uma unidade em Portugal, exatamente por isso. Eu falo, vocês passam a ter acesso, e é uma das poucas áreas que já está tendo uma legislação clara sobre cripto, né? Tem empresa dos Estados Unidos querendo se realocar para a Europa, porque os Estados Unidos está um caos e a Europa está super organizada com a legislação de cripto, né? Então essa pode ser uma outra vantagem. Mas eu queria trazer um pouco a conversa, que eu acho que a gente tem menos fundadores aqui assistindo do que a gente tem pessoas que querem trabalhar. E eu queria trazer essa conversa para quem está pensando, quem trabalha com Web3, seja um desenvolvedor, seja alguém da área de marketing, e que quer migrar para Portugal para trabalhar com Web3. Então eu queria saber como que você vê esse cenário, se existe demanda por pessoas para trabalhar nisso, e quais seriam os caminhos legais para um brasileiro fazer esse caminho? Sim, o que eu posso dizer é que, pronto, como sabem, o mercado neste momento é internacional, não é? Portanto, é um pouco, digamos que, indiferente aos olhos de aplicar a empresas, não é? A nível internacional, na área de entrada do trabalho. Agora, claro, em Portugal, digamos que, a meu ver, em termos de networking e de oportunidade, haverá mais, não é? Porque indo aos eventos, não é? Haverá sempre mais oportunidade. É claro. Sim, que eu vi isso pessoalmente, né? Eu conheci muita gente e recebi muita proposta de emprego durante os eventos quando eu estava aí no CryptoMonth. Sim, essa é a grande diferença, digamos assim, aos eventos e as pessoas, digamos assim, que estão à frente das empresas, não é? Os founders, as pessoas que tomam as decisões, muitas vezes estão cá em Lisboa. Portanto, a oportunidade está cá em Lisboa. Em termos de relocação, nós temos um sistema estruturado, não é? Especial com o Brasil. Portanto, a relocação é sempre mais facilitada quem tem a nacionalidade brasileira. Mas é claro que neste momento também Portugal está um pouco a ser invadido, não é? Portanto, os meios podem estar um pouco entupidos, digamos assim, não é? Porque nós estamos a receber muita gente internacionalmente, e claro não que... só brasileiros, né? Gente do mundo inteiro, né? Exatamente. Nós estamos a ser invadidos. Nós batemos o recorde de sempre de mais americanos em Portugal. Portanto, como estavas a referir, portanto a América é tamanho, a nível, digamos, de população, é mais ou menos do tamanho do Brasil, e portanto Portugal
quer dizer, nós somos 10 milhões, não é? Tem que ter um pouco de calma porque realmente é mesmo muita gente a ver essa oportunidade. Mas os brasileiros têm muita prioridade nisso por termos esta ligação, portanto a oportunidade está cá. O que eu posso dizer e aconselhar muitas vezes é, tendo um emprego na área de tech, não é? Tendo já um emprego ou algum tipo de relacionamento, mesmo que não seja emprego, mas estar envolvido em algum tipo de projeto, mesmo que seja community manager, mesmo que seja, portanto, de apoio, eu acho que isso pode ser interessante sempre para o currículo, porque a pessoa pode sempre dizer que está a dar apoio, mesmo que não seja uma remuneração monetária, não é? Quando a pessoa está a começar é capaz de ser sempre difícil de ter aquele emprego fixo, mas eu acho que há muita oportunidade na área do Web3, nas comunidades, por assim dizer, das empresas, porque eu já vi isso muito acontecer de pessoas que entram nas comunidades, contribuem para as comunidades e acabam por ser contratados. Percebe? E, portanto, as empresas internacionais também veem o Brasil como uma oportunidade. Portanto, não é só Portugal. Eu já vi algumas empresas estrangeiras que já me perguntaram se eu tenho contactos no Brasil, porque eles gostavam de explorar o mercado, e, portanto, pode ser interessante. Está a ver? Não será só Portugal, mas é uma questão de procurar pela oportunidade e de estar envolvido de uma certa forma. Porque a parte da relocação é uma questão de, portanto, falando connosco ou alguém especializado na área, o processo não é assim tão difícil como as pessoas pensam. Também por isso é que há tantas aplicações. Porque é realmente é um processo especial, não é? Portanto, é mais facilitado. E eu acho que nós teremos todo o prazer de receber, não é? Enquanto for possível, porque nós também, não é? Senão qualquer dia não há portugueses em Portugal. Também tem havido um pouco essa conversa pelo governo e por aí, mas é uma gestão, não é? Que tem que ser feita e, portanto, quem terá sempre prioridade será pelas qualificações, não é? Que eu acho que fará sentido, mesmo cursos online ou esse envolvimento na parte tecnológica, e depois também como estudante, não é? Também como estudante pode ser interessante. Ô Francisco, e eu queria tentar te perguntar, você está contando aí de várias possibilidades e essa questão toda da invasão, se você tem alguma história que você pode dividir conosco, não precisa necessariamente identificar a pessoa, mas de um brasileiro aí que, fazendo parte da comunidade, você conseguiu dar apoio e que hoje se estabeleceu, você consegue dar, para deixar um pouco mais tangível, mais concreta, uma história de alguém que foi? Sim, nós demos apoio, mas digamos que não é um exemplo muito abrangente. O apoio que nós demos a um brasileiro que, pronto, é um investidor, digamos assim, não é? Portanto, ele tinha, digamos que ele tinha os valores de investir em Portugal portanto, foi um processo diferente, que, portanto, ele veio, comprou logo uma casa para ele viver e, portanto, normalmente é um processo diferente, mas que também demora o seu tempo. Mesmo que uma pessoa tenha dinheiro para investir em Portugal, como nós temos recebido tanta gente, mesmo assim tem demorado o seu tempo, percebes? Portanto, é uma questão de timing também, está a ver? Às vezes abrem-se umas janelas para aplicações de entrada em Portugal, e é uma questão de estar atento, de conhecer as pessoas especializadas neste tipo de serviços, porque também é isso que nós fazemos. Nós muitas vezes estamos à espera que abra aquela janela, não é? E quando abre a oportunidade, nós contactamos todos os nossos clientes e dizemos: olha, temos que fazer a aplicação agora, é só até aquele dia, é só até aquela data, tem que se marcar a reunião ou fazer a aplicação naquelas datas, e estar atento a essa situação, que muitas vezes a pessoa por si só, individualmente, pode ser difícil. Entendi. E aí, Francisco, você falou uma coisa do momento, né? Esse momento da abertura, mas e falando de cripto, né? E o momento do bear market? Quando a gente fala desse inverno cripto que estamos passando.
de alguma maneira influencia favorável ou desfavoravelmente, ou a abertura ou fechamento dessa porta de entrada? Sim, é assim, em relação a Portugal, a porta nunca estará fechada. Porque sendo o brasileiros, não é? Isto era como eu tinha dito, temos um relacionamento muito especial, portanto a porta estará sempre aberta. A nível do Web3, o que temos visto a nível internacional, não é? Porque pronto, isto será sempre o mercado internacional, é que logo no início do bear market houve muitos despedimentos, não é? Nessas maiores empresas. E o que tem acontecido é o surgimento de muitos projetos, não é? Muitos novos projetos. E muitas vezes esses projetos não contratam, não é? Não vão a uma empresa de recursos humanos, não vão, não é? Fazer entrevistas para contratar alguém. Por isso é que eu acho que muitas das oportunidades que podem surgir será a partir das comunidades, portanto, contribuindo, fazendo parte da comunidade, contribuindo para a comunidade, e depois, claro que isto nunca é seguro, não é? Nunca é seguro e a pessoa está sempre dependente das empresas. Mas eu já vi isso acontecer muitas vezes no mercado, que é a pessoa faz parte da comunidade, dá apoio aos outros membros, depois acaba por ser convidado como gestor, digamos assim, pode ser do Discord, pode ser de alguma plataforma, dar apoio a um membro da comunidade especial, digamos assim, algum tipo de característica diferente, e depois que mais tarde acabam por ser contratados ou para gestores da comunidade ou como mesmo parte da empresa. Eu acho que neste momento a grande oportunidade é aí. Legal. Cara, e aí assim, uma das coisas, a gente vai deixar o endereço da sua empresa aqui embaixo. Para você que está assistindo, não é jabá. Tá? Eu realmente conheci o Francisco lá, gostei dele, achei o trabalho dele muito legal. Então, quem quiser entrar em contato com ele, sempre em cripto tenham isso em mente, tá? Nunca procurem endereços de cripto no Google, sempre peguem uma recomendação, né? Porque sempre tem risco. Então, assim, mas, Francisco, para a gente caminhar para a última pergunta, e eu sempre gosto de terminar o episódio com uma pergunta mais, né, de inspiração, como que está a sua visão para o mercado de Web3 na Europa de forma geral para os próximos anos? A gente tem a MiCA acontecendo, a gente tem os CBDCs acontecendo, um monte de coisa, mas qual que é a sua visão? Porque se alguém daqui está pensando em se realocar como empresa ou como indivíduo, ela não está olhando para esse momento de bear market, ela está olhando para os próximos 5 anos, né? Qual que é a sua visão aí desse mercado? O que eu vejo neste momento é incrível, digamos assim, porque a nível mundial, em termos de legislação na área do Web3, a Europa tem-se posicionado como o principal ou o inovador nesta área. Portanto, o que eu tenho visto são muitos fundos de investimento, empresas muito grandes a pensarem na Europa, a pensarem em Portugal. Portanto, nós já recebemos muitas empresas aqui em Portugal. Portanto, eu posso nomear outras cidades, por exemplo, Lisboa, Barcelona, Paris, Berlim. Digamos que estas serão as principais cidades Web3 na Europa. E o que eu tenho visto é que quanto mais legislação houver, se for feita, não é, de acordo com o que faz sentido, por assim dizer, atrairá muito mais investimento. Que é isso que está a acontecer. Porque isto é uma tecnologia nova, estamos tão cedo, não é? Que o pessoal ainda só fala na mass adoption, não é? Na adoção total, porque ainda é um sonho, digamos assim. Quem está dentro parece que é uma coisa normal, mas ainda não é. Está a ver? Portanto, eu vejo mesmo a Europa que já está a tomar a decisão, a posição líder nesta área. Eu acho que vai cimentar completamente, visto que os Estados Unidos está completamente a ir, não é? Por água abaixo. Os outros mercados, podemos dizer, seria a outra cidade grande a nível do globo, seria Singapura e Dubai. Portanto, normalmente Dubai, as empresas ou as pessoas, digamos, vivem lá 6 meses, não aguentam mais, acabam por vir para Lisboa.
Pronto, e depois o outro polo, digamos que ou é a Europa ou é Singapura, que também, digamos que é só uma cidade e pronto, e há certas pessoas que não gostam daquele lifestyle. Portanto, a Europa realmente está-se a cimentar para ser a líder nesta área, e eu acho que vai mesmo acontecer, mesmo com esta crise toda, mesmo com tudo o que está a acontecer. Eu acho que vai ser a líder nos próximos 5 anos, e espero que tudo flua, porque os legisladores, não é? E os governos estão a ver a oportunidade, e eles também não têm grande opção, não é? Porque como o mercado está, não é? Este é um dos mercados que está a trazer investimento e que está a trazer entusiasmo, digamos assim, para, não é? Para os mercados mundiais, globais. Cara, isso que você falou é bem interessante, porque ele confirmou uma coisa que eu escutei já várias vezes em eventos internacionais, até evento nos Estados Unidos, as pessoas falando que as 3 grandes cidades globais para cripto são Lisboa, Singapura e Dubai. Singapura com foco em Ásia, Dubai, Oriente Médio e Lisboa para a Europa. E aí eles falam que depois dessas 3 tem mais 2, que é Rio de Janeiro, quando você pensa em América Latina, ou Nova York, quando você vê a lógica dos Estados Unidos, mas que essas são segundo lugar, que realmente as primeiras são Lisboa, Singapura e Dubai. É muito Estevão, interessante. E sobre isso, né, cara, também é importante que o Francisco trouxe essa visão da segurança jurídica, né? Quando você tem uma consolidação da regulamentação, você traz segurança para o investidor. E isso é uma parte, em projetos de blockchain, uma parte muito importante da equação para os projetos grandes, né? Então, muito legal ver isso tudo se amarrando. E aquilo, né, Francisco, é uma aposta do governo português, ao mesmo tempo é uma aposta da União Europeia como grupo, né, para pegar essa liderança, né, para construir esse posicionamento. Francisco, muito obrigado por ter dado o seu tempo aqui para conversar com a gente. Caso exista uma demanda, a pessoa quiser saber mais, a gente te chama de novo para vir conversar com a gente aqui. E eu quero agradecer, acho que acima de tudo, você que está aqui, assistiu o programa inteiro com a gente. Então, se você conhece um founder que está interessado por Portugal, manda esse programa para ele. Você tem um amigo que está pensando em migrar para a Europa e que trabalha com a Web3, manda esse programa para ele. Lembra de deixar o joinha aqui no vídeo, assinar o canal e, lógico, até o próximo episódio do Contos do Cripto.